Amém? Romanos 1,16, quem ainda não achou é só olhar para a tela que já está lá. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, que o Senhor fale conosco, que a Tua graça esteja sobre nós, Teu amor esteja sobre nós, e o Senhor nos envolva com essa mensagem. Amém. Bom, a gente já discorreu algumas vezes sobre esse texto, que ele fala sobre fé. E essa expressão, o justo viverá pela fé, ou viverá da fé, ela acontece 3 vezes nas Escrituras. Aqui em Romanos 1, 17, em Gálatas 3:11, em Hebreus 10, 38, e essas 3 mensagens, essas 3 menções do Novo Testamento, possivelmente, o apóstolo Paulo e o autor aos Hebreus, eles importaram isso lá do Abacuque. Abacuque 2:4, lá no Antigo Testamento, num período também caótico, num período de crise, num período intenso de dificuldade de Israel, Abacuque vai dizer também essa expressão, o justo viverá da fé. Eu, na época que não tinha ainda Bíblia online, que agora você coloca uma palavra lá na pesquisa, ele te dá todos os livros de onde elas estão, as referências todas, né? Nessa época não tinha Bíblia online. Eu fiz uma pesquisa com a Bíblia Thompson e uma outra Bíblia que eu tenho, Pentecostal de Estudo, e eu peguei a palavra fé naquelas letrinhas miúdas. São mais de 500 referências sobre fé, diretas e indiretas, na Bíblia inteira. É muita coisa, né? Quase 200 no Novo e cerca de 300, quer dizer, quase 200 no Antigo Testamento, no Velho Testamento, e quase 300 no Novo Testamento, cerca de 500 vezes. E o que eu pude concluir estudando acerca da fé na Bíblia, é que nós vemos 3 dimensões. A fé caminha por um viés aqui, outro aqui, outro aqui. São 3 dimensões da fé cristã, que a gente vai tratar. A fé como um dom, a fé como um fruto, e a fé para a salvação. São 3 manifestações da fé, que a gente encontra na Escritura. Então eu quero começar primeiro pela mais importante, a fé para a salvação. Gálatas 3, versículo 11, o texto vai dizer assim, Gálatas 3:11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Efésios 2, versículo 8, o texto diz para nós, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Romanos 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé para a salvação. A fé para a salvação não é uma fé natural, porque qualquer ser humano em qualquer lugar desse planeta acredita em alguma coisa. As tribos indígenas que ainda estão em locais ermos, isolados por esse planeta fora, eles também acreditam em alguma coisa. Eles também acham que o sol, a lua, o rio, os animais são divindades. Eles acham que a chuva é uma divindade. Então, o ser humano já nasce com um buraco dentro de si, que é a capacidade de crer, que a teologia chama de fé natural. Esses textos que eu li, por exemplo, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, porque isso é um dom de Deus, não é uma fé natural. A fé para a salvação não é a capacidade de crer em qualquer coisa, de crer em duende, de crer em cartomante, de crer em espíritos. A fé para a salvação é a capacidade de crer que Jesus é o Salvador. Isso é um dom de Deus. Isso não é uma questão natural. Por isso que Paulo vai dizer, isso não vem de vós. Vocês creram nele por causa de um dom, ou seja, a fé que ele de forma misteriosa, sobrenatural, colocou em você. E você ganhou essa capacidade extraordinária de ter a certeza que Jesus é o Salvador. O teu Salvador. É a fé para a salvação. Eu posso definir a fé para a salvação também como crer que as Escrituras
não falham. Elas são de fato a palavra de Deus. Por mais que a ciência às vezes venha colocar em xeque alguma situação, por mais que alguns ateus venham pegar alguns textos e colocar em contradição texto com texto bíblico, por mais que as pessoas aí zombem da Bíblia, por mais que tenha gente aí falando no YouTube, falando nas redes sociais, que quem acredita nisso aqui é um tolo, para quem crê, as Escrituras não falham. A fé para a salvação nos dá a convicção de que isso aqui é a voz de Deus, é a palavra de Deus e ponto final. A fé para a salvação, ela também crê que o céu existe, que o céu é real, que não é uma utopia, que não é uma historinha. A fé para a salvação também crê que o inferno existe, que Satanás existe, que o mundo espiritual é real. A fé para a salvação tem a plena convicção de que Cristo encarnou, viveu em carne, Deus se vestiu de pele humana, viveu, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. A fé para a salvação crê que Jesus não só ressuscitou, mas Ele está vivo, intercedendo por nós diante do Pai, e Ele está voltando para buscar a sua igreja. A fé para a salvação crê que a morte para nós não é o fim, mas é sim uma mudança para um endereço infinitamente melhor. Fé para a salvação. Hebreus 11. Versículos 13 a 16, um dos textos mais lindos de se ler é Hebreus 11. Aliás, a Bíblia é extraordinária, mas tem textos que são assim muito mais emblemáticos. E Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé, do perfil de algumas pessoas. No versículo 13 de Hebreus 11, o texto vai dizer: todos estes morreram na fé. Quem está aí na mesa, vai procurando os textos que eu estou falando e tenta colocar, por favor, Marcelão, é você que está aí, né? Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, uma celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia! A fé para a salvação também acredita piamente que nós seremos semelhantes a Cristo, e que nós o veremos face a face, assim como Ele é. João vai escrever na sua carta, primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Ó vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim também como Ele é puro. A fé para a salvação acredita piamente que nós o veremos como Ele é, e que nós teremos o nosso corpo glorificado, assim como o dele. Lembra que Jesus, quando ressuscitou, Ele aparecia, passava pela parede com portas fechadas e aparecia no meio dos discípulos. E os discípulos tocavam no corpo dele, não era um holograma, não era um gráfico, não era uma imagem, era uma pessoa. Põe a mão aqui, Tomé, vê aqui, não é um espírito. Deus meu, Cristo, meu Senhor. Comia peixe com eles, e esse corpo glorificado, em Atos capítulo 1, Ele está conversando com os apóstolos, de repente Ele começa a subir do chão para cima, subir, e vai dizendo para eles: ó, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque vocês serão minhas testemunhas, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Esse mesmo corpo glorificado de Jesus, vai ser o seu, vai ser o meu. Só um pequeno parênteses, né? Alguém me pergunta: pastor, é pecado cremar? Se eu morrer pode cremar? Mas na Bíblia está escrito que o pó voltará ao pó. E? Se você cremar não virou aquelas bolinhas brancas? Joga no pó se quiser. Então assim, não tem nenhum problema não. Se quiser, não tem problema. Amém, gente? Agora, o que nos interessa? Se
Se for enterrado na sepultura, no caixão, 7 pães debaixo de terra, os bichos vão comer. Vai decompor. Se afundou no navio, se explodiu numa queda de um avião, seja qual for o estado que estiver no nosso corpo, ele vai trazer de volta a si o nosso corpo. Esse teu aspecto assim, essa tua fisionomia, ela vai estar lá, glorificada. Não vai ter mais os mesmos pensamentos, o pecado não entra mais, o medo não entra mais, a ansiedade não entra mais, a depressão não entra mais, mas essa fisionomia vai ser a mesma, porque a gente vai se encontrar e a gente vai se conhecer e a gente vai se abraçar lá em cima. Então assim, não importa o estado que esteja no nosso corpo, no dia que a trombeta soar e que o noivo vier buscar a sua igreja, seja como estiver as partículas e os restos mortais da gente ou de quem quer que seja, ele vai trazer para si e vai glorificar esse corpo segundo o seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Fecha o parênteses. 1 Coríntios capítulo 15, eu estou falando de fé para a salvação. Havia uma discussão sobre a salvação, sobre a eternidade. Paulo fundou a igreja na ilha grega, nas ilhas gregas lá de Corinto. E algum tempo depois ele precisou sair, continuou em missão, continuou plantando igrejas, deixou pessoas lá. Mas alguns missionários itinerantes, pregadores itinerantes possivelmente, entraram na igreja. Talvez oriundos de uma seita farisaica chamada de saduceísmo, dos saduceus, que não criam em anjo, não criam em ressurreição, não criam em vida após a morte, não criam em demônios, eles não criam em nada disso. E talvez alguns desses saduceus entenderam que o evangelho de Jesus era verdade e tal, mas estavam desconsiderando o principal. E o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, todo o capítulo fala da eternidade, todo o capítulo é uma discussão sobre a eternidade. Isso existe ou isso não existe? Isso é real ou não é real? Paulo vai dizer: se Cristo morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa crença é vã. E se Cristo morreu e não ressuscitou e a nossa crença é vã, vamos fazer o seguinte: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, como dizem por aí, a vida é uma só. Vamos comer, vamos beber, vamos bagunçar, vamos zoar, porque acabou, acabou. Não. Paulo vai dizer no capítulo 15, versículo 19: se esperamos em Jesus Cristo somente para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E no final desse capítulo, para eu poder ir para diante nessa mensagem, versículo 51 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, capítulo 15, 51. Paulo vai finalizar esse capítulo refutando a malignidade que entrou ali na igreja, deixando a vida eterna de lado. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu pecado, aguilhão? Onde está a morte, o teu pecado? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, o céu existe. Aleluia. Fé para a salvação. Examinando a Escritura também, a gente percebe que há uma outra manifestação da fé que acontece depois da fé para a salvação.
é a fé como um fruto. Então, Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo vai dizer que essa fé como um fruto nada mais é do que o resultado do estilo de vida de alguém cujo Espírito Santo entrou e começou a causar mudanças. Amém, gente? O que significa um fruto? Por que Paulo usa o termo agrícola? Porque você planta uma semente e não acontece nada, você só plantou a semente. Mas, lá embaixo da terra, onde ninguém vê, um processo está acontecendo. Aquela semente, ela morre, ela eclode. E ela vai gerar uma outra vida. Ela vai germinar, daqui a pouco ela sai para fora da terra. Só que ainda não tem fruto, ela vai crescendo. Mas quando vai se tornando uma árvore, os seus ramos se estendem, as folhas, dali a pouco vem fruto. Então Paulo diz que a consequência de quem foi gerado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, e a quem o Espírito Santo está trabalhando, o fruto é mais amor, cada vez mais paz, mais alegria, mais longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Você sabe não? Acho que nenhum de nós precisa disso. Longanimidade é aquele incumpridade do pavio. Aí seu pavio já está quase ali assim, aí dá mais uma incumpridada. Aí você vai chutar o pau da barraca e vai dar mais uma incumpridada. Aí você vai esganar alguém e dá mais uma incumpridada. Aí você vai mandar alguém lá para a ponte que caiu, você não manda, porque dá mais longanimidade, você vai ficando mais longânimo. Benignidade, bondade. E ele vai dizer o que nos interessa agora: fé. Talvez você abra a sua Bíblia em Gálatas 5:22 e não encontre a palavra fé, encontre a palavra fidelidade. É por isso que eu entendi que essa fé como um fruto, ela é diferente da fé para a salvação. Amém, gente? Até porque o fruto é a consequência de uma vida, de um estilo de vida, de uma semente que foi plantada e foi germinando até dar o fruto e começar a gerar frutos. Então, como assim, pastor? Essa fé aponta para um estilo de vida cristã que vivemos. Esses frutos. Jesus, certa feita, disse assim: você quer conhecer uma árvore? Olha para o tamanho, para os galhos, para a opulência do seu tronco, tronco largo, precisa 10 pessoas para abraçar a árvore. Não, você quer conhecer uma árvore? Você olha para o fruto que ela produz. Amém, gente? Por isso que é difícil a gente dentro de casa viver o cristianismo. O lugar mais difícil de viver Cristo é dentro de casa, porque é onde você fica nu, não é? É onde você está de cuecão, boxe, andando para lá e para cá. É onde você acorda de manhã com mau hálito. Ninguém aqui come desodorante, né? Então é dentro de casa que a gente manifesta quem somos. C.S. Lewis disse assim: quão agradáveis são as pessoas que eu conheço pouco. Quão agradáveis são as pessoas que eu conheço pouco. Então assim, o fruto do Espírito, ele começa a ser visto, não por quem está fora, mas por quem está dentro. Então, se o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, as pessoas que convivem comigo, elas precisam testificar que alguma coisa da parte de Jesus está acontecendo em mim, em termos de amor, de paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Amém, gente? Porque quando a gente está na empresa, tem diretor, tem gerente, tem salário, tem tanta coisa envolvida que a gente engole o sapo que tiver que engolir. Ou não? Alguns mais, outros menos, mas a gente dá umas engolidas. Em casa a gente não engole. Em casa a gente não engole. Em casa a gente não engole. Então assim, em casa a gente mostra quem nós somos. Então o fruto do Espírito, a fé como um fruto,
ela é esse resultado. A vida cristã, ela vai se desnudando e as pessoas vão percebendo. Os irmãos da igreja também. Os parentes próximos também. Mas principalmente quem mora com a gente. Às vezes nos grupos de discipulado alguém sempre menciona, já é um monte de vezes isso aconteceu. Pastor, como é difícil falar de Jesus para as pessoas dentro de casa, né? Como é difícil falar de Jesus para os nossos filhos, né? Eu falei, às vezes é mais difícil, porque tudo que somos é revelado lá, dentro de casa. Por isso que o Espírito Santo precisa trabalhar muito em nós. Não é pouco, é muito. Concorda ou não? É bastante. Senhor, tem misericórdia. Você precisa trabalhar muito. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Dispenseiros, ministros, fiéis. Aí Paulo vai dizer fé, lá em Gálatas 5:22, e na sua Bíblia está a fidelidade. O que tem a ver fé com fidelidade? Fé parece que está ligado ao verbo crer, a capacidade de crer. E fidelidade parece que está ligado à capacidade de ser leal, de não dar as costas, de ir até o fim. Não é isso? Fé, crer, fidelidade, ser fiel, ser leal. Mas alguns tradutores do grego colocaram fé, outros colocaram fidelidade. Como é que a gente vê isso? A gente une as duas coisas. Ou seja, a capacidade de crer e de continuar crendo. É a capacidade de alguém que um dia creu, mas não creu um dia, continua crendo. É a capacidade de alguém que continua crendo, a despeito do que possa acontecer. Ou seja, a fé, como um fruto, ela nos leva a entender cada vez mais que a carreira cristã vale a pena. Amém, gente? Tem renúncia? Obviamente, o evangelho começa com renúncia. Aquele que não vier a mim e não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, nem pode ser meu discípulo. Se não renunciar, não pode ser nem cristão. Agora, que vale a pena, a fé como um fruto vai demonstrar que vale. Crer que é preciso manter firme, se manter firme, porque valerá a pena se abster da corrupção desse mundo, do pecado, do erro, porque há uma coroa nos esperando. Na galeria dos heróis da fé do Hebreus 11, que eu li agora há pouco, vai trazer um pequeno depoimento sobre Moisés, para a gente entender o que significa essa fé como um fruto. Do versículos 11 ao 27, 24 ao 27, aliás, Hebreus 11, 24, vai dizer que Moisés recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu por opção ser maltratado com o povo e andar no deserto com aquele povo que nem reconhecia sua liderança. Ele optou. Só que ele optou por quê? Porque ele tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Moisés viveu 3.000 anos antes de Cristo, e os tesouros do Egito nada significavam. Ele pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então o texto vai dizer, ele escolheu ser maltratado com o povo, do que por um pouco de tempo, os prazeres que o Egito poderia lhe proporcionar. Você sabe o que é um pouco de tempo? Moisés viveu 120 anos. Até os 40 ele viveu no Egito, dentro do palácio do faraó. Só luxo, só comida boa, só odaliscas abanando ele no calor assim, ó. Ele escolheu ser maltratado com o povo, do que por um pouco de tempo os prazeres do Egito. Se ele tivesse optado em ficar no Egito, esse pouco de tempo de prazer seria 80 anos. Ou seja, o que é 80 anos? O que são 80 anos? Perto da eternidade.
ele tinha por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. E ficou firme como vendo o invisível. A fé como um fruto está ligada à vida e à carreira. Por exemplo, o ladrão da cruz, que foi salvo aos 45 do segundo tempo da vida. Ele teve carreira? Não deu tempo de ter carreira. Lembra-te de mim quando está no teu reino, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Acabou. Ele não teve carreira. Ele só precisou da fé para a salvação. Acabou ali. Só que quando a gente aceitou Jesus, a gente não partiu. Né? Seria bom, mas a gente não foi. Ficamos aí. Agora a gente tem uma carreira para correr. Aquela fé para a salvação, agora ela vai se transformar numa fé como um fruto. Paulo escreve ao Timóteo e vai dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará no grande dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo, em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27, ele vai dizer: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o troféu? Corram de tal maneira que também alcancem. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles fazem isso para alcançar uma coroa de louros, corruptível, que murcha. Nós, porém, corremos e lutamos para alcançar uma coroa incorruptível. Por isso, assim Paulo diz: eu corro, não como uma coisa incerta. Assim eu combato, não como quem está batendo no ar. Eu antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo diz que a mesma força e disposição e renúncia de um corredor, de um atleta que corre uma maratona de 42 quilômetros, e há uma intensa preparação de alimentação e de exercícios, uma rotina pesada para ele competir esses 42 quilômetros e conseguir chegar entre os primeiros. Da mesma forma que um lutador também tem uma vida regrada e uma rotina difícil para subir no ringue e derrubar o seu oponente, ele também vai dizer: vocês também corram de tal maneira que alcancem. Porque esses aí que correm nos estádios e que lutam nos ringues, eles correm por uma coroa corruptível. Quando eles ganham, sobem num pódio e colocavam sobre eles aquelas coroas de louros, aquelas folhinhas verdes aqui penduradas nas suas orelhas, e eles eram aclamados como vencedores. No dia seguinte as folhinhas murchavam, porque eles corriam por uma coroa corruptível. Nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Aleluia! A fé como fruto é aquela que nos leva a crer e continuar crendo, mesmo quando Deus não intervenha, mesmo quando Deus não opere um milagre que eu tanto espero, a gente continua crendo. Amém? Quando a gente olha, por exemplo, para o apóstolo Paulo, é de espantar. Eu vou um dia sentar numa nuvem na eternidade e falar: Paulo, senta, vamos conversar um pouco. Porque ou você era muito doido mesmo, doido, ou muito cheio do Espírito Santo, assim, tipo Jesus, porque não é possível. Capítulo 14, versículo 22 do livro de Atos, Paulo foi apedrejado. Pensa, e não foi uma pedrada aqui, outra ali, ele foi apedrejado, e os seus exatores entenderam que ele tinha morrido. Alguns até suspeitam que ele morreu e Deus ressuscitou. A gente não tem base para isso, mas as pessoas que tinham apedrejado ficaram vendo lá: morreu? Morreu, taca mais uma só aí, vai, pá! Morreu. Hora que eles saíram de perto, os irmãos que estavam de longe vieram, olharam, o Paulo de repente abre os olhos todo ensanguentado. Eles levantam o Paulo, saem caminhando com o Paulo. No versículo 22 de Atos 14, ele vai dizer assim para os irmãos: nós precisamos continuar levando o reino de Deus, porque o que nos importa é que mesmo que por muitas tribulações, entremos no reino de Deus. Ou seja, a fé como um fruto é aquela fé que não recua.
É a fé que não volta atrás. É a fé que se admite entristecer com as coisas que não dão certo. Mas entristecer é uma coisa, dar as costas a Deus é outra coisa. Nós somos suscetíveis a um pouco de tristeza, um pouco de angústia por as coisas que aguardamos e as coisas não acontecem. Mas a nossa fé continua num Deus que nos comprou e que está conosco, mesmo quando as coisas não acontecem, Ele está perto de nós. Aleluia! Hebreus 10, 35. Por que a fé como um fruto? Eu não sei se você se lembra, mas no início da mensagem eu disse que a frase "o justo viverá da fé" ou "pela fé" está em 4 lugares. Aqui está o outro, Hebreus 10. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, ele virá, não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! É a fé como um fruto. Amém, gente? Essa fé aponta para uma teologia pautada no livro de Abacuque. No pensamento de Abacuque, lá no século, sei lá que século antes de Jesus, muito tempo antes. A fé como um fruto é que no meio da crise, como vivia Israel no tempo de Abacuque, mas pensa, não era o que estamos vivendo não, gente. Temos uma crise real no Brasil, não dá para tapar o sol com a peneira, mas nada se compara ao estado caótico da nação de Israel em alguns períodos do Antigo Testamento. Você não faz ideia do que é crise. Do que é crise. E naquela intensa crise, surge um arauto, um atalaia, uma voz profética, e diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, porque ainda que não haja fruto na vide, porque ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam alimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé como um fruto. Essa fé está acontecendo na sua vida? A gente consegue continuar dizendo que Jesus é maravilhoso, mesmo quando a vida não está maravilhosa? Amém, gente? Porque quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para os apóstolos, quando a gente olha para aqueles que vieram depois dos apóstolos, quando a gente olha para os reformadores no século XV, XVI, para os missionários, para os grandes homens de Deus do século XVII, XVIII, XIX, quando a gente olha para a história da igreja, nós vamos nos deparar com pessoas, irmãos, que a vida não foi uma maravilha, mas eles foram usados por Deus e continuaram proclamando o Evangelho e dizendo que Jesus era tudo, que Jesus era para todos, e que Jesus é bom e é fiel, mesmo com as suas vidas enfermas, mesmo com as suas vidas sendo martirizadas, mesmo com suas famílias sendo mortas. É a fé como um fruto, fruto que vai amadurecendo. Amém, gente? Amadurecendo, amadurecendo, ficando bom. É legal começar a perceber isso em alguns cristãos. Como a gente fica inspirado, irmãos, quando a gente vê pessoas passando por momentos assim agudos, difíceis, mas não perdem a capacidade de sorrir. Pessoas passando por tribulações das mais duras e continuam falando do Evangelho. Pessoas vivendo coisas terríveis, agruras, como diz o Carlos Minozzi, nosso paizão, agruras, mas continuam cantando. Isso é a fé como um fruto sendo desenvolvido. Amém, gente? Por último, a gente tem uma fé para... Vocês não estavam aqui?
Para? Primeira. A segunda, uma fé? Vocês não estavam aqui? Ah, beleza. E a fé como um dom. Então isso aqui é um negócio meio misterioso. Fica muito mais tranquilo interpretar a fé para a salvação, a fé como um fruto, e a fé como um dom é um negócio misterioso. 1 Coríntios 12, 9, aponta para sobrenatural. Paulo agrupa lá nos dons, que são 9 dons do Espírito. Paulo agrupa fé, curas e maravilhas num trio, juntinho ali. Entre os 9 dons, fé, curas e maravilhas. Isso fala da capacidade de realizar coisas sobrenaturais pela fé. Jesus disse certa vez: se vocês tiverem fé e nada duvidar, e a fé de vocês for como um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte: salta para dentro do mar, o monte vai dar um pulo e mergulhar no mar. Obviamente Jesus está usando uma metáfora e uma hipérbole, né? Que teve alguém que chegou lá numa montanha e ficou: pula na água. E a montanha ficou lá. Eu já te falei, em nome de Jesus, pula na água. E a montanha ficou lá. Você não entendeu? Eu tenho fé, pula na água. E a montanha ficou lá. Ah, eu sabia que isso não ia dar certo. Jesus está falando que montes serem transportados é que coisas grandes, improváveis e impossíveis podem acontecer pela fé. Amém? Agora, a fé como um dom, ela precisa estar acompanhada da sua grande amiga, a fé como um fruto, que por sua vez precisa estar de mãos dadas com a fé para a salvação. Porque Paulo vai dizer que ainda que eu tivesse fé para transportar os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Ou seja, se a fé não tiver acompanhada do fruto, da fé como um fruto, da fidelidade, de caminhar com Deus, de uma carreira verdadeira com Jesus, e de uma fé para a salvação, que está focada no céu, essa fé como um dom pode até funcionar. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta chegar no grande dia e dizer: Senhor, eu curei em teu nome. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Se fez tudo isso, foi pela fé. Qual é a resposta? Apartai-vos, porque não vos conheço. A fé como um dom. O Judas, não o Judas, aquele que se enforcou, o ladrão de bolsa da tesouraria de Jesus. O Judas apóstolo. Ele vai dizer assim: vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Edificar é construir para cima. Edificando-vos a vós mesmos, a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Eu estava dizendo que a fé está relacionada, a fé como um dom, num mistério, são 9 dons. Mas a Bíblia vai nos dando pistas de uma fé que pode acontecer e pode nos inspirar a coisas enormes, a coisas improváveis. David Po-Yang Cho, pastor, deve estar com 86 ou 87 anos, da Igreja do Evangelho Pleno em Seul, na Coreia. Ele era pastor de uma igreja como a nossa, até um pouco menor, não chegava a 100 membros. E ele começou a se dedicar a uma vida intensa de oração. E naquela vida de oração, ele começou a sonhar. A casa dele valia $20 mil. A igreja era alugada, nem era dele, nem era da igreja. E ele disse assim para a esposa: Deus me disse que nós vamos construir uma igreja de $10 milhões.
É? Como? Aí ele me disse. Alguns dias depois, Deus falou com ele: vende a casa. Ele chegou. Você lembra que eu falei semana passada que Deus falou que a gente ia construir uma igreja de 10 milhões? Lembro. Deus falou mais alguma coisa para você? Falou. Para a gente vender a casa. Ela falou: essa casa é minha e dos meus filhos. Você vai vender o que você quiser. Essa casa não é sua. Você não vai vender coisa nenhuma. Ele vai ter que falar comigo também. Aí ele foi orar e falou: Deus, o senhor tem certeza? Porque não vai dar para eu vender. Mulher não vai dar não. Ele continuou orando a Deus. E a mulher ficou sem dormir 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, cerca de 20 dias sem conseguir dormir. O Yang Shu estava na sua sala orando. A hora que ele se levantou da oração, a mulher estava assim, ó, com as escrituras assim, ó. Toma, vende essa porcaria que eu quero dormir. Ele vendeu a casa, comprou um terreno. Demora muito para narrar, mas ele caminhava no terreno e dizia assim: isso aqui vai ser o altar, no terreno, aqui vai ser isso, aqui vai ser o púlpito. Aí ele andava, aqui vai ser um setor, aqui outro, aqui vai ser as salas de estudo. Ele começou a andar pela igreja e projetar a igreja na cabeça pela fé. Se por um acaso um dia você for à Coreia do Sul, você vai conhecer a igreja do Evangelho Pleno. É uma igreja de quase 750 mil pessoas numa única igreja local. É uma igreja que tem 7 cultos por dia, mas não para vender lenço, não para prometer coisa que Deus não prometeu, mas para pregar o Evangelho. As 750 mil pessoas não são frequentadoras de culto. Elas têm um grupo no qual se reúnem para serem discipuladas. Todas as 750 mil não estão lá frequentando e sentadas em banco, não. Elas estão sendo ministradas, estão crescendo em Deus e a igreja está avançando pela fé. Já imaginou uma coisa dessa? O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, disse assim: eu estou ultimamente muito ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderes desse livro, através do teu raciocínio, mas o restante você só pode tirar pela fé. E vivereis em triunfo, e certamente morrereis, um homem muito melhor. Essa fé como um dom precisa também ser exercitada. O que 2 ou 3 de vós ligarem acerca de algo, Deus ligará no céu. Mas não algo qualquer coisa. Algo que tenha significado. Essa fé como um dom também aponta para uma persistência. Lucas 18, Jesus fala sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, e fala de uma viúva. Uma certa viúva num certo lugar, um certo juiz, e não havia justiça para ela, até que um dia o homem falou: deixa essa mulher entrar. Ela entrou. Qual é a sua causa? Minha senhora, minha causa é essa. Então a senhora pode ir embora, porque a causa é favorável. Jesus disse assim: viste o injusto juiz? E Deus, que é justo, não fará justiça aos seus escolhidos? Ainda que os faça esperar, digo-vos que depressa fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Uma fé capaz de realizar o sobrenatural, até na vida daquele que não tem fé. Em Lucas 5:20, a gente vê 4 homens que não devia ter os parafusos no lugar, porque até colocar o amigo numa maca e levar até Jesus, tudo bem. Mas quando chega lá até Jesus, Jesus está dentro de uma casa e a casa está entupida de gente e não tem como entrar. Aí um daqueles lá que devia ter menos parafuso ainda na cabeça disse assim: eu tive uma ideia, a gente pode arrancar o telhado e descer o nosso amigo lá onde está Jesus, porque se ele descer lá, Jesus vai curar ele. Aí o homem na maca pensa: se vocês me derrubar de lá, cara, você já é paralítico mesmo, cair, vai quebrar o quê? Se você cair e ficar paralítico, você já é paralítico. Aí desceram o homem.
Jesus parou a ministração, olhou para o moço, o pessoal em volta curioso, e disse assim: perdoados te são seus pecados. Aí o pessoal falou: como assim perdoados são seus pecados? Como é que vai perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus falou: o que vocês estão cochichando aí entre vocês? Sobre só Deus pode perdoar pecado. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é mais fácil dizer? Perdoados te são seus pecados? Ou levanta e anda? É mais fácil dizer perdoados são seus pecados, né? Aí Jesus, para que vocês, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. O homem levantou. Mas levantou por quê? Porque ele teve fé? Não, ele teve 4 amigos com uma fé sobrenatural que creram e fizeram uma intercessão prática, porque não foi só interceder, foi levar o homem até Jesus de uma forma deslocada, descendo por o teto. É uma fé que pode acontecer coisas sobrenaturais até na vida de quem não crê. Por isso, se nós estamos orando por gente que não crê, por gente que está doente, por gente que precisa se converter, continuemos orando, porque através daquele que crê, Deus pode operar impossíveis naquele que não crê. Amém, gente? A fé também é capaz de antever um milagre em si mesmo. Atos 14:9. Paulo vai curar um homem, mas o curioso do texto é que Paulo olhou para o homem doente e viu nos olhos do homem que ele cria. Como é que você enxerga algo nos olhos de uma pessoa? Paulo olhou para o homem e viu nos olhos dele que ele tinha fé para ser curado. Então não foi a fé de Paulo, foi a fé do doente. Agora o mais bonito é aquele centurião de Cafarnaum. Que fé! Que fé! Ele chega até Jesus e diz: eu tenho um escravo, um trabalhador meu lá em casa. Ele está muito doente. Aí Jesus falou: vamos até lá. Ele falou: o senhor não precisa ir lá. Mas por quê? Porque alguém como eu não merece, não é digno de que alguém como o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas faz o seguinte: diz uma palavra daqui, que o meu criado vai ser curado lá. Jesus olhou: pode ir, o moço está curado já, pode ir. E ele foi. Jesus disse assim: nem em Israel encontrei tamanha fé. A fé como um dom é crer que alguns sinais, que alguns milagres, que algumas provisões estão no nosso caminho. Amém? Algumas coisas assim extraordinárias estão no nosso caminho. Então nós precisamos de uma fé para a salvação, e uma fé que se manifesta na carreira, porque seja o que for que aconteça, a gente continua a carreira. Mas em alguns momentos eu acho que Deus quer que a gente exercite uma fé que creia em todas as possibilidades, que creia que Ele pode tudo. Amém? Porque o justo viverá pela... Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.